Olá, pessoal. Então, vamos continuando os nossos exercícios sobre dilatação para a gente fechar essa matéria, beleza? Então, vamos lá, vamos seguindo. Agora, a gente vai para mais alguns exercícios. Então, vamos lá. Um recipiente de vidro de 200 centímetros cúbicos está completamente cheio de um líquido a 20 graus Celsius. É aquecido a 120 graus Celsius, transbordando 10 centímetros cúbicos desse líquido. Então, eu tenho um recipiente, ele está cheio aqui, na hora que esquentou, transbordou, apareceu 10 centímetros cúbicos, e aqui tinha 200 centímetros cúbicos. Nessas condições, podemos afirmar que a coeficiente de dilatação aparente. A gente sabe que a variação de volume aparente ela é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura, né? Então, quando se trata do aparente, você usa essa formulazinha aqui. Lembrando que esse volume que apareceu aqui não é a dilatação real do líquido. O líquido dilatou mais do que isso, porque a dilatação que aparece ela é igual à variação de volume do líquido menos a variação de volume do recipiente. Então, a dilatação aparente ela é menor que a do líquido, né? Porque ainda eu tiro a do líquido, eu tiro do recipiente, porque o recipiente também dilatou. Então, a variação de volume aparente, que foi 10, é igual ao volume inicial, que é 200, vezes o coeficiente de dilatação aparente, que é o que o exercício quer, e a variação de temperatura foi de 20 a 120, uma variação de 100, né? Então, 200 vezes 100 dá 200 com mais dois zeros, vezes aparente aqui, coeficiente aparente, então é 200 vezes 100, só acrescentei dois zeros no 200. Então, o aparente, coeficiente aparente, vai ser o 10 dividido pelo 2 com 4 zeros aqui, né? Cortou um zero com um zero. Eu vou fazer aqui, ó, 1 dividido por 2 dá 0,5. E ainda tinham 3 zeros, ou seja, aqui tinha 1000. Isso aqui é 5. 0,5 é 5 vezes 10 a menos 1. Espero que você já esteja melhor acostumado já com as potências de 10. E o 1000 aqui embaixo é 10 a menos 3. Então, isso ficou 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Letra E. Continuando. Um recipiente de ferro tem coeficiente de dilatação linear, alfa, igual a 12 vezes 10, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Isso aqui é o recipiente. Então, esse aqui é o do recipiente. Ele está a 0 graus Celsius e totalmente cheio de um líquido cujo volume é 120 centímetros cúbicos. Ao aquecer o conjunto até 200 graus Celsius, então estava 0, foi a 200, então a variação de temperatura foi de 200 graus Celsius. Lembrando que o volume inicial era de 120 centímetros cúbicos. Ao aquecer o conjunto, extravasam. Então, isso aqui que extravasou é a variação de volume aparente. Deu 12 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação real do líquido né? O coeficiente, no caso, é o volumétrico, né? Eu sei que a variação de volume aparente ela é igual ao volume inicial vezes o coeficiente aparente vezes a variação de temperatura. O que apareceu foi 12, o volume inicial era 120, o coeficiente aparente, vezes a variação de temperatura, foi uma variação de temperatura de 200, né? Então, o coeficiente aparente vai ser o 12 dividido aqui 120 e 200. 120 vezes 200. Esses dois que estavam multiplicando passaram dividindo. O coeficiente aparente, olha, o 12 dividido por 120 dá 10. Fica 1 aqui, né? 12 aqui fica 1, 120 por 12 dá 10. Então, fica 200 vezes 10, aqui embaixo fica 2.000. Então, o coeficiente de dilatação aparente, 1 dividido por 2 dá 0,5, dividido por 1.000, eu fiz o 1 dividido por 2 e ainda tinha os 3 zeros, ou seja, 1.000. Isso aqui
é 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Aí é interessante a gente lembrar que o coeficiente de dilatação aparente, ele é igual ao coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente, né? Só para a gente fazer, então, agora terminar o exercício, o coeficiente de dilatação aparente é 5 vezes 10 a menos 4. A gente vai ter que saber fazer essa continha aqui, hein? O coeficiente do líquido é o que a gente quer saber, menos o coeficiente do recipiente, agora o detalhe. O do recipiente aqui está o linear, então o coeficiente de dilatação do recipiente, volumétrico, e vai ser 3 vezes esse valor aqui, que é 12 vezes 10 a menos 6. Então, o coeficiente do recipiente vai ser 36 vezes 10 a menos 6. 36 vezes 10 a menos 6. Olha, eu acho que o jeito mais fácil de você ver essa conta aqui é você transformar todo mundo para decimal. O 5 vezes 10 a menos 4 é você voltar 4 casas, ou seja, 5 dividido por 10.000 vai dar 0,0005. É igual ao coeficiente do líquido menos 36 dividido por 10 a menos 6, que é dividir por 1 com 6 zeros. Isso aqui vai dar 36 dividido por 6 zeros aqui, 1 com 6 zeros. Isso aqui, ó, vamos fazer aqui na mão, aqui só para você aprender. Aqui, ó, 36, voltei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vírgula aqui, 0,00036. 0,00036. Então, o coeficiente aparente do líquido vai jogar esse cara para lá. Então, vai ficar o 0,0005 mais o 0,00036. Então, o coeficiente do líquido, vamos somar aqui o 0,0005. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai dar 0,00536. Esse que vai ser o nosso coeficiente de graus Celsius a menos 1. Bom, voltando aqui, 1, 2, 3, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Isso aqui é 536 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Por que eu voltei assim? Porque eu estou vendo que todos os números aqui da resposta estão inteiros. Então, eu fiz com que meu número ficasse inteiro. Então, se eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita, deu 10 a menos 6 a nossa resposta, 536 vezes 10 a menos 6. É uma questão interessante para falar sobre os conceitos, né? Coeficiente de dilatação aparente, variação de volume aparente, e tem que saber trabalhar bem com as potências de 10, tá? Espero que você refaça e dê uma olhada nessas continhas, aquilo que eu estou fazendo aqui que você não está sabendo fazer, alguma potência de 10, fazer a continha, fazer alguma coisa, vê o que você não está fazendo. Ah, Ed, eu não estou sabendo fazer isso aqui, me fala que a gente dá um jeito, beleza? Voltou aqui, então, se eu voltei, andei com a vírgula para a direita 6 casas, eu tenho que botar 10 a menos 6. Se eu tivesse andado para a esquerda 6 casas, aí eu teria que colocar vezes 10 a 6 positivo, tá? Então, esses detalhezinhos a gente vai consertando. Uma chapa de cobre, cujo coeficiente de dilatação linear, ou seja, o alfa, vale 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tem um orifício de raio 10 centímetros, então o raio é 10 centímetros. A 25 graus Celsius, numa temperatura inicial de 25 graus Celsius. Um pino cuja área é 314,5 centímetros quadrados a 25 graus Celsius, também nessa temperatura, a área do pino é 314,5 centímetros quadrados a temperatura inicial de 25 graus Celsius. É preparado, essa aqui é da EAR, né, gente? Só para a gente atentar. Dentre as opções abaixo, a temperatura da chapa em graus Celsius que torna possível a entrada do pino no orifício. Bom, graças a Deus essa aula é online, considero π igual a 3,14, porque essa aula com certos meninos na sala fica difícil porque eles ficam pensando besteira, mas gente, por favor, não me levem a mal aqui, mas você tem um negócio e ele tem que entrar pelo orifício. Se ele tiver menor,
não entra, então tem que dilatar. E para dilatar, vai ser esquentando aqui o orifício, tá bom? Então, isso aqui vai esquentar, vai aumentar de tamanho. Repare só o seguinte, nessa temperatura aqui, a área é πr ao quadrado, né? Sempre. Então, seria 3,14, que ele pediu para considerar o π, o raio é 10, 10 ao quadrado, 100, daria 314 centímetros quadrados. Então, dessa forma, o tamanho do orifício ele é menor, tem uma área menor do que o tamanho do pino que vai entrar. Então, eu tenho que dilatar o orifício. Tinha duas opções, né? Ou dilatava o orifício, ou esquentando ele, ou reduzir a temperatura do pino para o pino diminuir. Tinha as duas opções. Nesse caso, ele pediu para você aumentar a temperatura do orifício. E para isso, a variação da área do orifício, se ela é 314 e tem que ir para no mínimo 314,5, é aumentar 0,5 centímetros. Era isso que a gente tinha que entender, que o orifício é 314, tinha que aumentar para 314,5, então tinha que aumentar 0,5. Então, fazendo aqui variação de área é igual a área inicial vezes o beta vezes o ΔT, então 0,5 é igual à área inicial, que é 314, vezes o beta. Ele me deu aqui que essa aqui é linear, né? O alfa, o beta é 2 vezes isso, olha o cuidado. Então, vai ser 2 vezes, vai ser 4 vezes 10 a menos 5, né? Vezes a variação de temperatura. Olha, a continha fica assim, ó, 0,5 é igual a 314 vezes 4. O 10 a menos 5 fica aqui embaixo, ó, 5 zeros vezes ΔT. O ΔT, isolando ele, joga o 1000 multiplicando, então fica 0,5, o 1000 não, né? O 100 mil. O 100 mil multiplicado pelo 0,5, na verdade, ele vai ser 50 mil, dividido aí o 314 vezes 4. Então, isso aqui vai ser 0,5, né? Vezes os 100 mil, a gente viu que deu 50 mil, dividido por 314 vezes 4, né? Então, isso aqui deu aproximadamente 39,81 graus Celsius. Aí a maldade aqui, né? Isso aqui foi a variação de temperatura. Na verdade, ele já estava na temperatura inicial, ele não te pediu a variação de temperatura, ele perguntou a temperatura final, né? Entre as opções, a temperatura da chapa que torna possível. Então, a gente sabe que variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. A variação de temperatura foi 39,8. Deixa 39,8, tá, gente? Tirar esse 1 aqui. Temperatura final é o que eu quero saber. Inicial era 25. Então, a temperatura final vai ser o 39,8 mais o 25, que vai dar 64,8 graus Celsius. E a mais próxima aqui, né, nem foi uma casa, né, arredondando certinho, né, que seria 65, ele arredondou um pouquinho a mais, arredondou para 66. Beleza? Questãozinha interessante essa aí, né? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. A partir da expressão de dilatação, pode-se dizer que o coeficiente de dilatação alfa pode assumir o valor de unidade como... Gente, a gente já sabe que o alfa é graus Celsius a menos 1, ou seja, 1 sobre graus Celsius. Mas como é que a gente poderia ver isso aqui? Ó? ΔL igual a alfa vezes L0, como ele falou ali, vezes ΔT. Se esses dois caras estão em metros, imagina que você botou tanto variação de comprimento e esse aqui como metro. Então, ficaria metro é igual ao alfa vezes metro vezes a variação de temperatura em graus Celsius. Então, o metro cortaria com metro e o alfa seria 1 sobre graus Celsius. O grau Celsius passaria para cá. O Edmar cortou aqui, não ficaria zero? Não, cortou aqui passando dividindo. Aí, quando corta passando dividindo, fica igual a 1. Então, aqui seria o alfa. Mas isso aqui a gente já tinha que saber, né, gente? Que o alfa ele é graus Celsius a menos 1. Isso é uma obrigação nossa, né? Um técnico em mecânica recebeu a informação de que uma barra metálica de 250 centímetros quadrados, enviada para análise no laboratório especializado, retornara. Os resultados da análise de dilatação dessa placa estavam descritos na tabela. Então, essa aqui foi o comprimento inicial dele, e esse aqui foi o comprimento final. Então,
comprimento inicial 250 centímetros quadrados, comprimento não, né, gente? Área. Agora que eu estou vendo a unidade ali, e lógico, né? Ele falou área. Temperatura inicial, temperatura final. De acordo com os dados da tabela, podemos afirmar corretamente que o coeficiente de dilatação superficial, né? Ele quer saber o beta do material que compõe a placa. Então, eu tenho a temperatura inicial, 32, temperatura final. Eu sei que variação de área é igual à área inicial vezes o beta vezes delta T. A variação de área de 250 para 251, né? Variação de área vai ser a área final menos a área inicial. A variação de área foi de 1, né? 1 centímetro quadrado, né? Foi 1. A área inicial era 250. O beta é o que eu quero saber. Agora tem o negócio. Variação de temperatura. Como ele quer em graus Celsius, o coeficiente de dilatação, eu tenho que usar em graus Celsius. Aí eu tinha duas formas de fazer esse exercício. A primeira era já saber que isso aqui é 0 graus Celsius e isso aqui é 100 graus Celsius, que a gente aprendeu lá em termometria. A segunda era saber que, como eu quero a variação de temperatura, a variação de temperatura ali foi de 212 menos 32, foi uma variação de temperatura de 180 graus Fahrenheit, né? E eu sei que a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Então, detalhe, nesse caso aqui, a gente sabia esses valores de cabeça. Mas se na sua prova te dessem valores de Fahrenheit que você não sabe, é o jeito mais fácil, não seria converter esse para Celsius e esse para Celsius. Seria fazer já a variação e depois converter a variação para Celsius, como a gente vai fazer aqui, ó. Temperatura, variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 180 dividido por 9. 180 por 9 dá 20. Então, o 5 passa multiplicando, a variação de temperatura em Celsius vai ser 5 vezes 20, dá 100 graus Celsius. Então, a variação de temperatura foi 100. Porque a gente já viu aqui, a variação seria 100 menos 0 daria 100. Então, o beta vai ser o 1 dividido aqui 250 vezes 100, 250, 0. Então, o beta deu aqui. Eu vou fazer 1 dividido por 25, só para a gente fazer aqui, ó. 1 dividido por 25 não dá. 0,0, 0 aqui, acrescentei 0, também continua não dando, 0. Agora dá, né? Dá 4. Então, deu 0,04. Eu fiz só dividido por 25, ainda sobraram 3 zeros aqui embaixo, ou seja, 1000. Gente, 0,04 é 4 vezes 10 a menos 2. Eu estou agora já fazendo um pouquinho mais rápido esses exercícios, hein? Já estou fazendo aqui essas manhãzinhas, porque tinham duas casas decimais, ficou 4 vezes 10 a menos 2. E o 1000 é 4 vezes 10, 10 a 3. Agora fazendo aqui, ó, 10 a menos 2 menos 3, menos 2 menos 3, dá menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza? Então, 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza? Essa era a nossa resposta. Beleza? Questãozinha interessante também para a gente falar um pouquinho de termometria. O material de uso aeronáutico apresenta coeficiente de dilatação linear. Então, esse aqui é o alfa, que é 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Uma placa quadrada e homogênea confeccionada com esse material apresenta a 20 graus Celsius, lado 40 centímetros. Então, a placa quadrada, 40 centímetros, 40 centímetros, ou seja, uma área de 40 por 40, 1.600 centímetros quadrados. Qual o valor da área final dessa placa em metros quadrados? Opa, já vou transformar isso aqui para metro quadrado, porque eu estou vendo que vai trabalhar em metro quadrado. Então, a área inicial aqui, eu já vou trabalhar ela em metro quadrado, então é 1.600 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né? Porque está aqui, ó, milímetro, centímetro, decímetro, metro. Mas como é ao quadrado, se eu voltei em uma, duas, eu volto o dobro. Então, aqui eu multiplicaria por 10, como está para a esquerda, é menos 4, né? Duas casas que eu andei, mas como é ao quadrado, eu ando o dobro. E o dobro de 2 é 4. Então, ficou aqui, essa aqui era a área inicial. Quando a mesma for aquecida até 80 graus Celsius, então ela tinha uma temperatura inicial
de 20 graus Celsius foi uma temperatura final de 80 graus Celsius. A variação de temperatura foi de 60 graus Celsius, 80 menos 20. Então, ele quer saber qual é a área final dessa placa. A área final vai ser a área inicial mais a variação de área. Qual o valor da área final, hein? Então, a variação de área vai ser dada pela área inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. A variação de área, qual foi a área inicial? 1.600 vezes 10 a menos 4. A área já está em metro quadrado. O coeficiente, 15 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, 60. Olha que continha, hein? Aqui, 1.600 vezes 10 a menos 4, vezes 15, vezes 10 a menos 6, vezes 60. Se a gente fizer essa continha aqui, ó, 1.600 vezes... Aí eu vou ter um pouquinho de malícia aqui, tá, gente? Não, vou falar nada não, agora. 10 a menos 4, vezes 15, vezes 60. Aí, o 10 a menos 4 vira 4 zeros aqui embaixo. E o 10 a menos 6 vira 6 zeros aqui embaixo. Ah, tem um detalhe, gente. Eu fiz aqui um vacilozinho aqui, ó. Olha só que vacilo que eu já ia fazendo aqui, ó. O coeficiente é o beta. Esse aqui é o linear. Esse aqui é o alfa. Então, o beta, ele é 2 vezes o alfa. Então, é 2 vezes isso aqui. Então, dá 30 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, isso aqui ficou 30, né? Agora ficou 30 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que foi 60, né? Então, 30 vezes 60, tudo isso dividido por 10 a 4, né? 10 a 4, que esse aqui estava negativo, vem para baixo, esse aqui é menos 6, ele vem aqui para baixo também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a variação diária, ela deu aqui, ó, cortou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cortou 4 zeros. Isso aqui ficou 16 vezes 3 vezes 6. 16 vezes 3 vezes 6, que deu 288. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros aqui, ó. 6 zeros. Isso aqui, essa variação diária, 288. Olha que conta feia, hein? 2, 3, 4, 5, 6. 0,000288. Então, essa foi a variação de área. A área inicial era 1.600 vezes 10 a menos 4, que na verdade seria 1.600, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Seria aqui 0,16 metros quadrados. Então, a área final seria 0,16. Eu fiz, deixando todo mundo em centímetro quadrado, no final transformei para metro quadrado. Saiu mais fácil. Eu já fiz esse exercício dessa forma, ficou bem mais fácil fazer assim, desse jeito, deixando todo mundo em centímetro quadrado, convertendo só no final. Então, isso aqui deu 0,16, né? 0,288 metros quadrados. Bom, fazendo aqui, a área final não tem essa resposta dessa forma, mas se a gente reparar, tem ali andando 1, 2, 3, 4 casas para a direita, a área final deu 1.602,88 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Questãozinha, continha fez. Se você fizer ela, dou essa dica para você, tenta fazer agora essa questão trabalhando todo mundo em centímetro quadrado e só no final fazendo a conversão para metro quadrado. Vai sair um pouquinho mais fácil essa questão. Vai trabalhar um pouquinho com menos de zeros do que eu trabalhei aqui no final. Beleza? Então, continuando. Uma barra de aço, a temperatura de 59 graus Fahrenheit, apresenta 10 metros de comprimento. Então, na temperatura inicial de 59 graus Fahrenheit, olha a questão que eu falei aí, ela tinha um comprimento inicial de 10 metros. Na temperatura final de 212 graus Fahrenheit,
o comprimento final, tá? Coeficiente de dilatação linear é esse aqui. Então, me deu alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, eu quero a variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT. Repare que o coeficiente está em graus Celsius a menos 1 e as temperaturas estão em Fahrenheit. Então, a minha variação de temperatura 212 menos 59, a minha variação de temperatura 212 menos 59 deu 153 graus Fahrenheit, mas eu vou trabalhar com a temperatura em Celsius, aí a gente faz a conversão de variação de temperatura assim. A pessoa que fez, transformou isso para Celsius, transformou isso para Celsius, depois fez a variação, fez uma conta a mais, né? Porque a gente tem essa formulazinha aqui que já faz com a variação. Então, variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit, que é 153 sobre 9. Variação de temperatura em Celsius sobre 5 é 153 dividido por 9, que dá 17. A variação de temperatura em Celsius vai ser o 5 vezes 17, que dá 85 graus Celsius, ou seja, uma variação de 153 Fahrenheit corresponde a 85 graus Celsius, em variação, né? Então, a variação do comprimento inicial 10, coeficiente de dilatação linear 1,2 vezes 10 a menos 5, variação de temperatura 85 graus Celsius, variação de comprimento 10, aliás, aqui 10 vezes 2 dá 12, 10 vezes 1,2, desculpa, dá 12, e o 12 vezes 85 dá 1020. Então, já fiz o 10, 1,2 e 85. 10 a menos 5 vem aqui para baixo com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Corta esse zero com esse zero. Variação de comprimento. O 102 está aqui. A vírgula dele está no final, mas quando tem 4 casas dividindo aqui, volta 1, 2, 3, 4. Vírgula está aqui. 0,0102 metros. Por que metros? Porque eu entrei com um comprimento inicial em metros. Então, esse aqui é a variação de comprimento, mas não me pediu uma variação de comprimento, ele pediu o comprimento final, que é igual ao inicial mais a variação de comprimento. O comprimento final vai ser 10 mais 0,0102. O comprimento final vai ser 10,0100, aliás, 102 metros. Nossa resposta é essa aqui. 10,0102. Letra A. Beleza? Questãozinha interessante. O coeficiente de dilatação linear, alfa, é uma constante característica do material. Na tabela a seguir, todas essas questões que a gente está fazendo agora são da EAR, tá, gente? Desde dessa aqui, né? Todas aqui, questões anteriores da EAR. Mais uma delas. Coeficiente de dilatação linear, alfa, é uma constante característica do material, na tabela mostrada, de duas substâncias. Considere duas barras separadas, sendo uma de aço e outra de alumínio, ambas medindo 0,5 metros a 0 graus Celsius. Aquecendo as barras ao mesmo tempo, até que ambas em graus Celsius, essas devem ser submetidas a uma diferença de comprimento entre elas exatamente igual a 6 vezes 10 a menos 3. Então, todas as duas têm 0,5 metros inicialmente, a temperatura inicial 0 graus Celsius. Ele quer saber quando elas tinham o mesmo tamanho e vai aquecer as duas e a diferença entre elas vai ser 6 vezes 10 a menos 3. Então, questãozinha pesada essa aqui. O que vai aumentar das barras, repare o seguinte, se as duas têm o mesmo tamanho inicialmente, quando uma aumentar mais que a outra, a diferença entre elas vai ser, essa aqui é a variação do comprimento 1, essa aqui é a variação do comprimento 2. A diferença entre elas vai ser a variação do comprimento 1 menos a variação do comprimento 2. Tinha que entender isso, que essa variação, essa diferença entre elas, né, porque a variação do comprimento 1 é igual ao ΔL2
mais x. Ou seja, esse x, essa diferença, é a variação do comprimento 1 menos a variação do comprimento 2. Ou seja, é o quanto que uma aumentou menos o que a outra aumentou. E eu vou fazer primeiro a que aumentou mais, que é a que tem maior coeficiente de dilatação, menos a que aumentou menos. Então, o comprimento, a variação de comprimento de uma menos a variação do comprimento da outra tem que dar os 6 vezes 10 a menos 3. Tá? E repare que aqui está em centímetro. Então, eu vou trabalhar com isso aqui, comprimento inicial, em centímetros, ou seja, 50 centímetros. Né? 5 multiplica por 100, 0,5 multiplica por 100 vai estar em centímetros. Variação de comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação. Nesse vai ser 24 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é o que eu quero saber. Menos, esse cara é a mesma coisa, 50, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente, que agora aqui é 12, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é o que eu quero saber. É igual a 6 vezes 10 a menos 3. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui muito interessante. Presta atenção, que eu vou fazer uma coisa muito interessante. Eu vou multiplicar todo mundo por 10 a 3. Na verdade, eu vou ser mais ousado ainda, vou multiplicar todo mundo por 10 a 6. Então, isso aqui multiplicado por 10 a 6, corta com esse 10 a menos 6. Isso aqui multiplicado por 10 a 6, corta com esse aqui. Então, cada um dos termos, tá? Isso aqui é um produto, todo mundo está multiplicando, isso aqui é tudo uma coisa só, vai multiplicar uma vez só. Menos, aí outra coisa aqui, igual a isso aqui, ó, 10, estou multiplicando todo mundo por 10 a 6. Pô, Edi, por que você viu isso? Porque eu estou vendo que todo mundo tem 10 a menos alguma coisa. Cada um dos termos da equação. Isso facilita a minha vida. E na hora que eu multiplico esse aqui por 10 a 6, o que vai acontecer? Menos 3 mais 6, o resultado disso aqui vai ficar igual a 10 a 3. Então, olha o que isso vai me ajudar. Manhãzinha isso aí, hein? 50 vezes 24. Se você quisesse fazer a conta sem fazer isso, ia dar também, mas ia dar um pouquinho mais de trabalho. 50 vezes 24 dá 1.200 vezes ΔT, menos 50 vezes 12 vai dar 600 vezes ΔT, e isso aqui deu 6 vezes 10 a 3, ou seja, 6.000. Então, 600 ΔT é igual a 6.000, então ΔT vai ser 6.000 dividido por 600, o ΔT vai dar 10 graus Celsius. A variação de temperatura foi de 10 graus Celsius. A temperatura inicial era 0, então aumentou de 0 para 10, aumentou de 0, aumentou 10, foi parar em 10, né? Então, essa manhãzinha que a gente fez aqui facilita muito as nossas contas. Senão você ia trabalhar com 50 vezes 24 vezes 10 a menos 6, e 50 vezes 12 vezes 10 a menos 6 e 6 vezes 10 a menos 3, você trabalhar só com o número decimal. Então, você fazendo isso, multiplicando todo mundo ali por 1 milhão, que foi o que eu fiz, você trabalha só com números inteiros, facilita muito sua vida. Tenho certeza que você, se você fez por outro caminho, você gastou um pouquinho mais de tempo. Tá? Essas maldades a gente vai pegando com o tempo. Em feiras de ciências é comum encontrarmos uma demonstração famosa sobre a dilatação dos corpos denominada anel de Gravesande. Essa demonstração consiste em uma esfera continuamente aquecida por um anel até que esta dilatação não consiga mais atravessá-la. Considere uma esfera de diâmetro 10 centímetros, cujo coeficiente de dilatação linear é tanto, e um anel de diâmetro tanto, centímetros, que não sofre nenhum efeito de dilatação. Nessas condições, a menor variação de temperatura, então ele quer saber a variação de temperatura para que ela consiga atravessar. Então, se a esfera tem 10, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que ela não vai conseguir passar mais, e isso vai acontecer quando esse valor do diâmetro dela for maior ou igual. Então, a variação do comprimento dela tem que ser igual a essa diferença entre esses dois, que é 10,005 menos o 10, que vai dar 0,005 centímetros. Então, a variação do comprimento tem que ser igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT.
a variação do comprimento é 0,005, que é igual ao comprimento inicial dela, que era 10, vezes o alfa, que é 10 a menos 5, vezes o ΔT, né? Que é o que a gente quer saber. Então, olha só o que eu vou fazer. 0,005 é igual a 10, 10 a menos, vezes ΔT, e o 10 a menos 5 vem aqui para baixo com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 10 a menos 5. Corta esse zero com esse, e isso aqui que sobrou, que é o 10.000, passa para lá multiplicando. Então, o ΔT vai ser igual a 0,005 vezes isso aqui, ó, que é 10.000. Né? Então, o ΔT vai ser, vão dar 5 casas, vão dar 4 casas aqui, vai dar 50 graus Celsius. Essa é a nossa resposta. Beleza? Então, tinha que aumentar ali o mesmo tanto. Então, era isso que eu tinha que fazer. Tinha que aumentar essa variação daqui do 10 para o 10,005. Então, era isso que a gente fazia. Beleza? E para a gente finalizar, um cidadão parou às 10 horas em um posto de combustível para encher o tanque de seu caminhão com óleo diesel. Nesse horário, as condições climáticas eram tais que um termômetro bem fixado em uma das paredes do posto marcava a temperatura de 10 graus Celsius. Também a questão da ar, tá? Assim que acabou de encher o tanque do seu veículo, percebeu o marcador de combustível no máximo. Então, olha só, combustível, encheu o tanque do seu caminhão. Neste horário, as condições climáticas eram tais que um termômetro bem calibrado marcava 10 graus Celsius. Assim que acabou de encher o tanque, seu veículo percebeu que o marcador o combustível no máximo. Então, aos 10 graus Celsius estava no máximo o marcador. Então, se você pegar aqui o combustível do cara, estava aqui no topo. Descansou no posto até as 10 horas do dia seguinte. Às 22 horas. Isso aqui, às 22 horas da noite, estava 10 graus Celsius. Observando que no posto registrava a temperatura de 30 graus Celsius. Então, aumentou a temperatura, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Descansou no mesmo, observou no momento da saída que o marcador de combustível já não estava marcando nível máximo. Uai, então saiu o combustível, né? Ou, né? Vamos ver aqui. Qual afirmação justifica melhor, do seu ponto de vista da física, o que aconteceu? Desconsidere a possibilidade de vazamento. Então, não teve vazamento, não teve saída de combustível. O que pode ter acontecido aqui, gente? O recipiente ter dilatado mais do que o líquido, e aí parecer que tem menos líquido do que tem. Essa possibilidade, né, uma possibilidade menos comum, mas poderia ser. Então, se o recipiente dilatasse mais, você perceberia, pareceria para você que tem menos líquido ali dentro. Ou seja, o calor faz com que o diesel sofra contração? Não, vai aumentar o diesel. O aumento da temperatura afeta apenas o tanque de combustível? Não. O tanque de combustível tem coeficiente de dilatação maior que o próprio combustível, sim, que aí ele vai dilatar mais, e aí vai parecer que tem menos, né? Menos líquido ali dentro. O tanque metálico de combustível é um isolante térmico, não permitindo aquecimento? Não, não é isso. A resposta, letra C. Interessante essa questão, né? Bom, pessoal, para a gente finalizar, aí a gente tem essa questão, vou sair um pouquinho para a gente ler. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor durante o inverno. O responsável por um posto de combustível compra álcool a 50 centavos por litro a, a uma temperatura de 5 graus Celsius para revender o líquido aos motoristas, instalando um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo para atingir uma temperatura de 35 graus Celsius. Então, tem uma variação de temperatura aqui de 30 graus Celsius. Né? Beleza. Sendo o litro vendido a 1,60, então ele compra 50 centavos e vende a 1,60 diariamente, compra 20 mil litros a 5 graus Celsius. Então ele compra 20 mil litros a 5 graus Celsius.
e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, né? 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando o custo de energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido. O ganho financeiro, tá? É de acordo com a falcatrua que ele está fazendo ali. Após uma semana de vendas, uma semana, então ele compra 20 mil por dia, então 20 mil vezes 7 são 140 mil litros nessa conversa que a gente está tendo. Então, olha, ele gasta 140 mil litros vezes 0,5, ele gasta 70 mil reais. Ele receberia, esse receberia aqui seria se ele fosse honesto, 140 mil vezes 1,6, ele receberia 140 mil vezes 1,6, ele receberia, só para a gente fazer essa conta, não precisava disso tudo não, depois eu vou mostrar o jeito mais simples já de pensar rápido. 140 mil vezes 1,6, ele receberia 224 mil reais. O lucro dele, o lucro seria aqui, seria um lucro de 224 mil menos 70 mil, seria um lucro de 154 mil reais, né? Só que ele pegou esses 140 mil litros e esquentou, né? Ele tem uma variação de volume, que é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Uma variação de volume que foi 140 mil, vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura, que foi 30. Então, a variação de volume foi 140 mil, vezes 30, 10 a menos 3, seria 1000 aqui embaixo. Corta 3 zeros com 3 zeros, ficou 140 vezes 30, deu 4.200 litros a mais. Então, na verdade, esse cara, ele vai ter, com esse ganho, ele vai vender não 140 mil litros, vai vender 144 mil e 200 litros, né? 140 mil mais os 4.200, daqui a pouco eu vou mostrar o jeito direto, só para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Isso aqui, 144.200 vezes 1,6, vezes 1,6, isso aqui vai dar 230.720 reais. Então, ele teria esse valor, 230.720, menos os 70 mil, menos os 70 mil, menos os 70 mil. Olha a misturinha aí. Tá bonitinho, tá de coleira nova. Aí tá querendo mostrar. Deu 160.720. Então, esse foi o lucro que ele obteve. Então, fazendo a diferença dos dois lucros, que ele teve sem roubar e roubando, aliás, gente, desculpa aqui. Isso, certinho. Fazendo a diferença dos dois, os 160.720 menos os 154 mil, deu 6.720 reais. A gente poderia ter feito esse valor logo, pegando o valor que ele tem de litros a mais, que é o 4.200, e multiplicado pelo valor que ele vai vender, que é 1,60. Então, 4.200 vezes 1,60, 6.720, tá? Então, esse exercício eu fiz aqui só para a gente ter uma noção das continhas, só para você raciocinar, mas como é que você faria esse exercício? Você não precisaria disso aqui que a gente fez, vai gastar lucro e tal. Você faria aqui os 4.220 e pegaria aqui e multiplicaria por 1,6. Essa aqui seria a sua resolução mais fácil, né? Isso aqui direto. Tá? Resolução direta, beleza? Forte abraço, até a próxima aula, pessoal.